Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Nós temos tratado aqui sobre uma série de mensagens reinando com Cristo. Ela está baseada na palavra de Romanos 5,17, que diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. E tem sido tão abençoador ouvir a palavra e saber de que você e eu estamos neste lugar, assentados com Cristo, reinando com Ele. É o que diz Efésios 2,6. Estamos nas regiões celestiais, assentados com Cristo, reinando com Ele. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que foi assim para o meu coração, desde que meditei, tão inspiradora, abençoadora, e eu creio que o será para você também. Eu quero falar sobre reinando com Cristo, vivendo o ambiente do céu na terra. Presta atenção. Viver o ambiente do céu na terra. Às vezes eu ouço muito: puxa, lá no céu não vai ter choro, não vai ter doença. É verdade. Mas eu quero viver esse ambiente do céu na terra. Aqui e agora, Gustavo. Eu não quero, né, Wanda, só saber, identificar que tem promessas do Senhor, Verônica, que o Senhor vai fazer isto lá na eternidade. Óbvio, que bom que isto vai acontecer lá. Mas não seria melhor você e eu desfrutarmos de todos os benefícios enquanto estamos aqui? O que você acha dessa proposta de desfrutar das promessas, dos benefícios do Senhor enquanto estamos aqui? Embora a gente saiba tão bem o que João, aquele apóstolo que encostava, né, a sua cabeça nos ombros de Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, dizendo acerca da vitória de Cristo. Então a gente vai passar por lutas, dificuldades, problemas, como nossa casa enfrentou nesses últimos meses, né? E a Nádia mencionou aqui, a minha sogra está no Senhor, enfim, lutas, uns na família, outros na profissão, outros em relação ao casamento ou nos filhos, enfim, todos nós temos, né, as dificuldades. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, em João 17, ele orou assim: Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então não é porque você se tornou um crente que você está imune a lutas, a pressões, dificuldades. Pelo contrário, a gente vai enfrentá-las e a gente vai vencê-las. Como? Porque estamos assentados com aquele que venceu. E em Reis, eu encontrei aqui uma declaração que vai remeter você e eu a olharmos novamente para a parábola do filho pródigo que Jesus conta lá em Lucas 15. Mas antes de chegar nela, eu queria que você desse uma olhada no capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5. Esse período da história de reis, eles narram justamente o reinado, né, daqueles que Deus foi levantando. Por exemplo, houveram 3 reis importantes na história do povo de Deus. O primeiro foi Saul, rei Saul. A seguir veio o rei Davi.
E depois de Davi veio Salomão, que também teve o seu reinado. Salomão, imaginem vocês, ele assumiu a responsabilidade de ser rei com 15 anos de idade. Com 15 anos, o Senhor o levantou para ser um rei de uma nação. Mas vamos ao texto aqui, no capítulo 5, verso 1. Quando Irão, é o nome do rei, rei de Tiro, desta cidade, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão. Vamos ver o que escreveu o rei Salomão. Tu sabes bem que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo de seus pés. Mas agora, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nenhum inimigos, ou melhor, enfrentar nem inimigos, nem calamidades. O que é que chama a nossa atenção nesta passagem? Fica evidente que Davi teve no seu reinado muitas batalhas, muitas guerras. Davi não teve fôlego, muitas vezes, para dizer: puxa, estou vivendo um período de paz. Ele enfrentou guerras contra os edomitas, contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas, contra os amalequitas, e ele foi vitorioso. Não resta dúvida. Tanto é que na Bíblia a gente só encontra a respeito de Davi a seguinte afirmação: Davi, homem segundo o meu coração. O Senhor disse acerca dele, um rei vitorioso. Mas teve lutas, pressões, guerras, enfrentamentos. O seu sucessor, Salomão, viveu outro tipo de reinado. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a entender, para orarmos juntos, a fim de que nós tragamos o ambiente do céu para a terra, para a nossa vida, para dentro de nossas famílias, no local de trabalho, aonde estivermos. Porque o texto diz que Salomão faz o seguinte relato a este rei: olha, o meu pai viveu um período de muitas guerras. O Senhor colocou os inimigos dele debaixo dos seus pés. Ele foi vitorioso. Mas o Senhor concedeu-me paz em todas as fronteiras. Eu não tive que lutar, enfrentar o tanto de inimigos que meu pai enfrentou. E quando eu li isso,
o Espírito foi ministrando algumas verdades que eu quero deixar para o seu coração. Para que eu e você experimentemos o mesmo que Salomão experimentou como um rei, ou seja, tendo paz no seu reinado. Quantos querem paz na sua casa? Ambientes de paz. Você chega do trabalho tenso, nervoso, foi atribulado, mas você entra em casa, tem um ambiente de paz instalado lá dentro. Como diz a Escritura, na casa do justo, há o que mesmo? Gritaria, murmuração, pontapé. É isso que diz a Bíblia? O que é que diz a Bíblia? Na casa do justo. O que é que tem na casa do justo? Voz de júbilo, de alegria e de salvação. É assim a sua casa? Se não é, você pode sair hoje tendo a certeza de que será assim, para a glória de Jesus. Então, para que estas coisas aconteçam, ou seja, vivamos um ambiente de paz, em primeiro lugar, você e eu precisamos ter consciência, como teve Salomão, do lugar que Deus o havia plantado. Por que Salomão escreveu àquele rei que era amigo do seu pai Davi, dizendo: olha, eu vivo um ambiente de paz, um reinado de paz. E eu estou afirmando nesta manhã que nós podemos viver o mesmo que Salomão. Por quê? Porque quem muda o ambiente somos nós. Quem transforma o ambiente do trabalho, da família, da célula, da igreja, somos nós, as pessoas. Quem pode mudar a história, o destino de uma família, através de Cristo, são as pessoas. E isto aconteceu com Salomão. Quando você e eu estamos plantados, nós representamos o Rei Jesus na terra. Nós somos os representantes dele. Podemos estar no meio de uma tensão. Você já deve ter experimentado isso, até mesmo na sua vida profissional. Você está numa reunião, ali existem projetos, tensões, pessoas estão ali praticamente, se degladiando, mas quando entra um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, transforma aquele ambiente. Aquilo que parecia ser impossível de se solucionar, o Filho de Deus traz ali uma resposta, traz ali uma direção, traz ali uma orientação. O ambiente muda. Nós somos os que fomos chamados para transformar ambientes. Nós somos chamados para reconciliar, não só pessoas, mas lugares. É isto que o Senhor foi mostrando no meu coração, para que eu seja. Imagina você, eu ser o pastor de um rebanho e vir com o meu coração tenso, vir aqui com o meu espírito atribulado e vou passar o quê para você? Tensão. A gente precisa entender de que este é um lugar
aonde todos nós, não é você, são todos, esperam o que Jesus disse em Mateus 11: vinde a mim, vós que estáis cansados, atribulados, sobrecarregados, aprendei de mim, tomem o meu jugo. Ou seja, aqui a gente chega tenso com os problemas, com as lutas, com as dificuldades e sai leve. Diga para quem está ao seu lado: você sairá daqui hoje como uma pluma. Livre, leve. Agora você precisa dar passos, você precisa fazer a sua parte, e eu também. O Senhor diz, quando eu li essa passagem, que você e eu fomos alcançados para ser, sabe o que nesta terra? Além de falar de Jesus, além de você orar pelas pessoas, além de você constituir uma família de piedosos, você foi chamado para ser um pacificador. No Monte das Bem-aventuranças, quando nós já fizemos uma série de mensagens relacionadas sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5, verso 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é você? Quem somos nós? Pacificadores. Chegamos nos ambientes e transformamos os ambientes, porque nós carregamos a paz. Nós vamos para os lugares tensos e lá a coisa muda, porque você é aquele que carrega a mudança, é aquele que transforma o lugar, é aquele que tem uma palavra de sabedoria, é aquele que tem uma resposta que todos estão buscando, mas ninguém a encontra, e você diz: mas olha, vocês já pensaram desta forma? Ninguém de nós parou para pensar, a gente sai fazendo as coisas. A gente é muito parecido com o apóstolo Pedro. Pedro era o tipo de pessoa que fazia para depois pensar. Ele foi um grande apóstolo, mas muitas vezes ele poderia ter pensado e depois executado. Então, o que é que eu encontro nesta passagem de Reis? Por que o pai de Salomão viveu um reinado tenso? Lutas, guerras, pressões. Foi vitorioso, ok. Mas entre você viver em guerra e você viver em paz, qual é a escolha que você e eu faremos? Ter um relacionamento conjugal tenso ou ter um relacionamento com o seu cônjuge para viver em paz, o que é que você escolhe? A palavra diz: o meu povo habitará em moradas de paz, lugares quietos e bem-sossegados. Deus está nos chamando para que a gente não só conheça, mas viva uma cultura. Que cultura o Senhor chama-nos a viver? Hoje tudo está na palma da mão. Tudo tem resposta. Tudo você encontra aqui.
Mas isto aqui, muitas vezes, tem sido a causa de muitas tensões, de isolamentos. Estamos conectados com o mundo, mas isolados do mundo, muitas vezes. Eu tenho uma família que é igual à sua, não é diferente. E nós baixamos uma portaria. Domingo, quando nós nos reunimos para almoçar, ninguém almoça com esse negócio aqui do lado do prato, sobre a mesa. E olha que não é fácil fazer isso, hein? As minhas netas com aquele Roblox. E esses dias eu estava vendo, né? Você pode brincar com isso com pessoas que estão em outro ambiente, em outro lar, em outra casa. E eu via a Antonella, eu falava, essa geração é muito rápida. Eles se comunicam, eles se interagem, eles fazem muito rápido as coisas. Aí nós dissemos assim, olha, na hora da refeição, no domingo, quando a gente tem esse privilégio de almoçar, vamos olhar um no rosto do outro, vamos comer, vamos conversar, vamos rir, vamos transformar o ambiente do almoço. Cuidado para você não levar para o ambiente do almoço, da janta, os problemas. Não é o lugar, a hora para você resolver aquela situação, uma refeição. Por que que eu mudei o estilo da semana de primícias? Por várias razões. E este último formato, que eu tenho chamado de podcast, que é o nome que se dá hoje aí para esse tipo de encontro, mas na verdade o que eu quis fazer é um encontro à mesa. Tem uma mesa, tem microfones, tem água, a gente conversa, porque os melhores ambientes que Jesus transformou, e aqui vai uma palavra de gratidão ao Edilson, que postou ontem no grupo da célula dele, sobre os ambientes das casas em que Jesus esteve. E aonde ele esteve, ele transformou aqueles ambientes. Eram ambientes tensos. Entra na história de Marta, Maria e Lázaro. Uma atarefadíssima. A outra escolheu a melhor parte. E Jesus transformou aquele ambiente. Eu disse quarta-feira sobre Jesus entrar na casa de um líder de célula. Era um chefe, a Bíblia diz que ele era um chefe. A filha dele havia morrido e ele pediu a Jesus que a ressuscitasse, Mateus capítulo 9. E Jesus vai nesse ambiente da casa, imagina só o furdúncio, o desespero. A mãe, os familiares, os amigos, a vizinhança ali gritando, meu Deus, a menina morreu. E Jesus entra. E ainda, Jesus ele não era satarizador, né? Não fez nenhuma sátira. Olha, a menina não morreu não, está dormindo. Ainda riram de Jesus, mas Jesus transformou aquele ambiente. Jesus ainda está no ambiente daquela casa, e ele se depara com dois cegos que dizem, filho de Davi, tem compaixão. E ele cura a cegueira. Então, o que é que eu quero chamar você nessa manhã para orar comigo? Salomão, rei, tinha responsabilidades, transformou o seu reinado em um reinado de paz. Isso chamou tanto a atenção das pessoas e dos outros reis,
que reis e rainhas ouviram, tomaram conhecimento e foram lá em loco. Não é só saber sobre a sabedoria. Por exemplo, a rainha de Sabá veio com uma carreata. E disse, não, o que eu tenho ouvido a seu respeito é fantástico. Eu vim olhar com meus próprios olhos. Então isso demonstra que é possível todos nós. Quantos de nós? Diga todos. Transformar ambientes. Transformar ambientes. Diga, eu fui chamado para transformar ambiente. Para transformar lugares. Há uma paz que eu carrego dentro de mim, que aonde eu estou, lugares e pessoas são transformadas. Você crê que você é esta pessoa? Quem fez isso em você? Então glorifique Jesus nesta manhã. Qual é a dinâmica que Salomão utilizou para ter paz? Tá bom, Valmir, eu entendi. Davi não teve paz, Salomão teve. Qual foi a dinâmica? É muito simples. Jesus conta uma parábola chamada a parábola do semeador. E ele faz a seguinte menção. A palavra que foi semeada na minha e na sua vida, para transformar o ambiente, ela pode cair à beira do caminho. Ela pode cair num terreno pedregoso. Ela pode cair entre espinhos e ela pode cair numa boa terra. O que vai depender para transformar ambientes, para trazer o céu na terra, é saber aonde a palavra de Deus, qual solo ela está caindo. A diferença está justamente em saber se esta palavra quando lida, meditada, cai num solo bom. A semente é a mesma. A semente é a mesma para todos os solos. A diferença é em qual solo ela cai. Pegou isso? Para fechar e orar, Lucas capítulo 15. Dá uma olhadinha comigo. Então nós já vimos que Salomão transformou o seu reinado em um reinado de paz. Já vimos que para a gente ter isso de forma bem visível, nós precisamos perceber que solo esta palavra está caindo na minha vida, no meu casamento, na minha família. Se é um solo pedregoso, espinhos, à beira do caminho, ou seja, é rápido, a gente não aprofunda, a gente não cava, a gente não medita, a gente está sempre com pressa, a gente é o tipo de ser humano que quer as coisas, mas não entende a dinâmica. Existe uma dinâmica no mundo do crente, no mundo do espírito, para que a gente viva e experimente aquilo que o Senhor indica que é possível. No caso de Salomão, ele diz, olha, o meu rei,
segundo o meu coração, Davi, cara, ele foi vitorioso, mas ele teve trabalho, ele teve guerras, ele lutou, ele fez por onde? Mas o seu filho teve paz. E um detalhe que a Bíblia conta: Davi pensou, planejou, desejou construir o templo, mas não foi ele quem fez, foi Salomão. Sabe por que Salomão fez? E o Espírito trouxe isso com muita clareza. Porque quem está atribulado não tem tempo para ouvir. Você está sempre no corre. Então você não para, você não ouve a Deus, sai fazendo. Quantas vezes já aconteceu comigo isso? Para a gente então entender a dinâmica de trazer o ambiente do céu para a terra. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas eu muitas vezes, lá não vai ter pressa. Lá não tem tudo aquilo que nós temos aqui, lá não vai ter. Lá você vai adorar 24 horas por dia. Lá vai ter culto 24 horas por dia. Ah, eu estou cansado, um culto de 2 horas está bom demais por semana. Então, vá se acostumando, porque no céu será todo dia. E será 24 horas por dia. E para sempre. Jesus contando essa parábola do filho pródigo, eu queria que você desse uma olhada no verso 22. Depois que aquele filho mais novo, eu falei na última ocasião que o filho pediu a herança, o pai deu propriedade, depois colocou o anel, que significa, né, a responsabilidade daquele filho agora de administrar os bens da família, enfim. Mas preste atenção no novo desta parábola hoje. Mas o pai disse aos seus servos, verso 22, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. E o que mais? Vamos fazer o quê? Olha o ambiente que o pai começou a criar. Pense comigo. O pai poderia ter feito tudo diferente. Vendo o filho, avistando o filho, sabendo que o filho vinha, agora é a hora do chicote estalar. Pá! Entra aqui, senta aqui agora que eu tenho uma palavrinha, um sermãozinho para te dar. Seu inconsequente, seu dissoluto, e o sermão podia estar todo pronto e preparado. O pai não fez isso. O pai criou um ambiente daqueles que querem viver em paz. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha, outra verdade importante. Quando você e eu mudamos ambientes, as outras pessoas são também atingidas para este ambiente. Elas podem até não estar assim, mas quando chegam assim, num ambiente desse, são contagiadas. A alegria contagia. O bom humor contagia. E a narrativa continua.
Enquanto isso, o filho mais velho estava onde? No campo, estava trabalhando. Tem algum mal em trabalhar? Nenhum. Quando se aproximou de casa, veja bem o que está escrito. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Existem pessoas, existem ambientes em que as pessoas querem ficar do lado de fora. Eles vão ouvir os outros, eles vão ver a alegria dos outros, eles vão observar o comportamento dos outros, mas eles mesmos não pulam para dentro. Faz uma série de questionamentos. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou. Ora as bolas! O empregado disse: é simples. O teu irmão que estava perdido voltou para casa. E o teu pai está celebrando, está festejando. Olha o ambiente, olha a festa, olha a música. Olha lá, matou lá o novilho. Olha, veja como estão todos nós aqui. E continua a narrativa. Seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Leia em voz alta o verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira. E o que mais? E o que mais que o filho encheu-se de ira? Tá bom, ele ficou, revoltou. E mas o que aconteceu depois? Não quis entrar. O ambiente estava pronto. Os céus desceu para a terra. O caos foi transformado em salvação, em alegria, em perdão, em festa. Mas o cara ficou aonde? Ele é uma fazenda. Ficou no ambiente de fora. Ficou assim no muro dizendo: conta para mim aí. Então. Sabe o seu irmão? Aquele que gastou todo o dinheiro? Ele voltou. Sabe o que seu pai fez? Festa. Sabe como é que nós estamos? Celebrando. E diz o texto que aquele filho ficou irado, ficou bravinho. Como a gente costumava dizer em casa com a Camila, quando pequenininha, dando piti. Piseiro. Já viu criança fazer piseiro? O filho mais velho estava assim, fazendo um piseirinho. A pergunta é, para a gente orar e ir embora. Aquele filho mais velho queria o ambiente do céu na terra? E você quer? Que você pode também não querer. Você pode também ser como o filho mais velho. Todos se alegram, menos eu. Todos desfrutam, menos eu. Todos têm paz, menos eu. O lugar foi preparado para todos nós. Jesus
nos colocou assentado com Ele. Nós vamos desfrutar desse ambiente? Ou nós vamos apenas saber, tomar conhecimento e não entrar, e não viver, e não desfrutar? Eu queria chamar você para um convite nesta manhã. Eu quero, aonde eu estiver, transformar ambientes. Eu quero, aonde eu estiver, ser um pacificador. Eu quero, aonde eu estiver, poder celebrar, festejar, mesmo em meio a problemas, lutas, pressões e dificuldades.